Bom dia, rapaziada. Bom dia mesmo, cara. Ótimo dia. Tô gravando aqui meio-dia, perdão, meia-noite e 30, né? E vou publicar esse vídeo aqui ao longo da madrugada. E acorde, cara. Você que tá acordando agora e tá querendo ver esse vídeo, né? E rever a live que você talvez não tenha participado porque dormiu cedo, né? Participe, né? Interaja, comemore com um sorriso de uma orelha a outra. O Botafogo ganhou, rapaziada. E é essa mensagem que eu quero passar. Ah, o Botafogo jogou mal, o Botafogo foi um Deus nos acuda no jogo aéreo, o Botafogo sofreu 3 gols ali que foram anulados. Sim, concordo. E a gente vai ponderar e analisar todos esses parâmetros aqui, mas comemore o fato do Botafogo ter vencido, porque o futebol serve para isso, para você jogar e ganhar, marcar mais gols do que o seu adversário, analisar a partida evidentemente, e no fim da temporada, pelo menos ficar ali entre os 16 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, para não sofrer risco de cair para a segunda divisão. Ponto. Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e se inscreve mesmo, porque 20% das pessoas que assistem ao canal Brano e Fogo todos os dias não são inscritas aqui, então vamos chegar ao número 77 mil inscritos aqui no canal logo, beleza, rapaziada? Vamos para cima. E eu começo dizendo o seguinte, cara, as nuances do futebol, elas são curiosas, né? O Botafogo ele fazia o melhor primeiro tempo, talvez, né, para muitos jogadores dentro de casa, na era Castro. O próprio Felipe Sampaio citou isso na última entrevista coletiva que ele concedeu lá no Espaço Lonier na sexta-feira. E aí, ele afirmou, né, que o Botafogo fazia um bom jogo, né, contra o Avaí, pressionava o Avaí, tinha oportunidade de gol e aí tomou um gol, uma falta despretensiosa. O Bragantino no segundo tempo tinha volume, gol anulado, começava a amadurecer ali as suas jogadas e o Botafogo vai lá e marca no relance o gol da vitória. O futebol é desse jeito. E aí a gente começa a analisar o jogo aqui. Primeiro de tudo, vamos analisar taticamente. A gente viu aqui algumas alterações interessantes no sistema de jogo do Castro, que eu acho que vale ressaltar. O Botafogo fez uma partida brilhante? Não, mas venceu. E alguns ajustes táticos foram necessários e importantes para que o Botafogo equilibrasse algumas ações do jogo, em detrimento do que foram as duas últimas derrotas, uma para o Fluminense no Campeonato Brasileiro e a outra na sacolada que o Botafogo levou do América Mineiro na Copa do Brasil. Entrou o Lucas Fernandes no time e não só o ótimo jogo dele tecnicamente falando, né, mas a contribuição tática dele foi muito importante no ajuste feito. Ele não jogou aberto pelo lado esquerdo ali como meia esquerda. Em alguns momentos ele tinha ali uma liberdade para ir ali naquele setor para auxiliar o Hugo, né? Enfim, construir algumas jogadas por ali. Mas ele centralizava, ele povoava o meio-campo. Ele era uma peça interessante, até porque ele marca bem, para colocar mais jogadores ali ajustando num sistema em que evitava uma superioridade numérica da equipe do Bragantino. Se contra o América a gente sofreu muito nessa superioridade numérica adversária e contra o Fluminense também, contra o Bragantino, que é uma equipe jovem, jogando na sua casa e precisando ganhar, a gente precisava nitidamente melhorar esse aspecto. O Botafogo quer jogar com 3 zagueiros e ter uma compactação maior na sua linha defensiva? Ok, mas o seu meio-campo ele não pode deixar de estar povoado e o Lucas Fernandes fez muito bem esse papel. O que, obviamente, gerou uma inferioridade numérica quando o Botafogo saía para o ataque, na transição ofensiva, nos momentos que o Botafogo se posicionava dentro do campo. O Castro ele gosta muito de um ataque um pouco mais posicional, então os jogadores eles se espaçam, né, nas 3 diferentes faixas do campo. E aí, naturalmente, você vai ter menos jogadores ali contribuindo ofensivamente e aí o Botafogo vai acabar não produzindo tanto. Além, óbvio, né, dos desfalques e dos jogadores ali que o Botafogo, né, tava colocando em campo que não estavam dando a resposta suficiente. A bola batia no Matheus e voltava. Tudo bem que estava muito isolado, mas não fez o primeiro tempo muito bom. O Vinícius Lopes estava errando bastante. O Sarava errando todos os cruzamentos. E aí, a gente ainda teve a lesão aí do Kaique, né? E dessa vez não é nem... Né, vamos ser justos aqui, né, cara? Não foi muscular, né? O Kaique teve um trauma, né? Foi uma pancada que ele levou e aí virou o joelho. Vamos torcer, vamos orar, né, cara? Pra realmente não ser pro exame, não pegar, não apontar nenhuma necessidade cirúrgica. Tomara que seja ali uma entorse, que ele volte o mais breve possível. E aí entra o Del Piage, que também dá uma vazão interessante para a equipe. Eu até estava preocupado dele não conseguir dar o mesmo dinamismo defensivo e ofensivo que o Kaique estava dando, mas conseguiu. Achei bem interessante. E aí o primeiro tempo se encerrou de maneira regular, né? O Bragantino ele obrigou o Gatito a fazer uma defesa num jogo aéreo, né? Ou seja, em jogadas trabalhadas,
O Gatito só encaixou uma bola ali, uma bola coberta, que também é um problema do Botafogo. E o Botafogo, né, chegou mais com chutes ali que acabaram saindo da direção do gol, né? No segundo tempo, aí sim, o Bragantino começou a explorar mais os pontos fracos da equipe do Botafogo, que estava gerando um espaço no entrelinhas, e isso estava preocupante, e acho que é totalmente natural que o Bragantino buscasse mais a vitória e fosse mais enfático, porque estava jogando dentro da sua casa. O Botafogo estava com uma proposta um pouco mais de reação, e começou a explorar mais o sistema de bola aérea, né? Jogadas cobertas também, e assim nasceu o primeiro gol do Bragantino, anulado. O Arthur estava impedido, e ainda teve um lance ali que o Hugo, né, mesmo fazendo uma boa partida, dá um mole ali, porra, acaba pegando com a mão ali na bola, poderia até ter sido marcado esse pênalti. E aí logo depois o Botafogo vai lá e marca o gol, né? No que era o melhor momento do Bragantino, pra você ver, o Botafogo sofreu tanto com isso, né, cara? Contra o Coritiba foi isso, o Botafogo viu o melhor momento no jogo, tomou o gol. Fortaleza tomou o gol, né? Enfim, né? Outros jogos aí que o Botafogo fez, o Botafogo é o Avaí, né, que citou aqui no início, tomou o gol. Agora o Botafogo viveu o pior momento no jogo e fez o gol, 1-0. O Bragantino empatou 2 vezes, mas em gols anulados, né? Mais uma vez de jogada aérea defensiva. O Alejandro perdeu gols inacreditáveis, né? Eu acho que se tem uma coisa para ser escrachada hoje no jogo do Botafogo, é a jogada aérea defensiva do Botafogo, tá? Porque na jogada aérea ofensiva a gente conseguiu marcar um gol. Em ações defensivas normais, tirando a jogada aérea, o Bragantino não chegou com tanto perigo. Assim como o Botafogo também não chegou, mas o Botafogo estava tremendamente desfalcado, tá? E aí, o Botafogo conseguiu dosar esse equilíbrio na partida. E venceu o jogo, né? O que é o mais importante. Ali depois o time do Bragantino acabou perdendo a cabeça. O Eric Ramírez chuta a bola na cabeça do Hugo. E analisando individualmente alguns jogadores por aqui, cara, o Gatito tem essa situação de sair do gol, mas eu acho que ele tá jogando com o joelho um pouquinho sacrificado. Vou te falar, ele tá mancando bastante. Senti ele mancando legal, né? Na última, no treino que vimos na sexta-feira, que fomos cobrir lá no Lonier, o Gatito não foi a campo, né? Nem para conversar com a comissão técnica, devia estar fazendo algum tratamento, né? Então eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Saravia, volto a repetir, cobro muito dele porque eu acho ele bom jogador. Se eu não achasse bom, eu não perdia meu tempo. Eu só falava que ele tinha que ir pro banco, né? O Saravia, não é possível que esse seja o único comportamento do Saravia, que é um jogador que foi o melhor lateral direito, talvez, do Campeonato Brasileiro 2020, né? E um atleta que foi jogar no Porto, que foi elogiado pelo Neymar jogando no Brasil e Argentina. Não tem como, cara. O Saravia, o problema dele tá aqui, cara. Ele é um completo de um maluco, né? E isso não é raça, desculpem, gente. Vocês só passam um pano pra isso e falam que isso é raça, que isso é bonito, que ele é esforçado, porque ele é gringo, porque ele é argentino, né? E vocês têm essa imagem do herói argentino, raçudo, que dá porrada em todo mundo. Porque se o Saravia fosse brasileiro, vocês já estavam execrando, né, o desempenho ofensivo dele, cruzando todas as bolas para fora, e defensivo, onde mais uma vez ele comete uma falta extremamente boba, coloca o Botafogo em risco com cartões, né, completamente bobos e infantis, e aí a sorte é que o Natan estava impedido, senão era mais um lance em que ele teria falhado. Pela terceira vez os deuses do futebol salvaram o Saravia, né? Pênalti contra o São Paulo não marcado, pênalti contra o Inter que estava impedido, e agora essa jogada do Bragantino, que também estava impedido. Se continuar desse jeito, irmão, pra mim, Daniel Borges é o titular. E repito, falo isso porque eu acho o Saravia bom jogador e acredito no potencial dele, cara. Mas porra, algum parafuso tem que ser colocado na cabeça dele, porque não tem condição, irmão. Hoje, se eu vejo o Saravia andando na minha frente, né, se o Saravia passa na minha frente na rua, eu atravesso de calçada, né? Eu atravesso a rua. Tá? Eu tenho medo do Saravia nesse momento, porque, pô, o cara é completamente maluco. Bom de bola, mas maluco. E aí não dá, cara, tem que corrigir. Antes disso do que ser ruim de bola, que não é o caso do Saravia. Canu, muito atabalhoado também, né? Achei que o sistema defensivo do Botafogo foi mal, o Sampaio em alguns momentos ia bem, em outros ia mal. Eu acho que o Cuesta foi muito bem, muito sereno. E acho que o problema não é só jogador, eu acho que o problema é o treinamento, o dinamismo da bola aérea defensiva do Botafogo. Eu acho que falta treinamento nesse sentido e falta ter algo mais, digamos assim, individual. Eu acho que tá muito por zona e isso confunde a equipe do Botafogo. Lateral esquerdo, eu achei que o Hugo fez um jogo bem interessante. Kaique fazia um bom jogo até se machucar. Del Piage, na minha opinião, entrou muito bem. Não entendi algumas críticas a ele. Patrick também acho que algumas críticas foram exageradas. Acho que o Patrick fez um jogo ok, interessante. Deu dinamismo em momentos que o Botafogo sofria muito na zona de pressão para sair. Lucas Fernandes, para mim, foi o melhor jogador em campo com a camisa do Botafogo. Enfim. Vinícius Lopes, cara, fez o gol. Fez um jogo ruim, mas fez o gol. E o Matheus Nascimento,
na minha visão, melhorou um pouco no segundo tempo, mas ainda insuficiente, não fez um bom jogo. O Daniel Cruz entrou brigando, né? Digo, batalhando, né, cara? Pô, conseguindo competir em alguns momentos interessantes. E a gente teve também a entrada, além do Del Piage, teve mais um que entrou, que foi o Daniel Bosch, quase fez um gol antológico do meio da rua. Muito louco, né, cara? E entrou muito bem também, na minha visão, tá? E a questão é essa, cara. Eu acho que a gente tem que começar a destrinchar melhor as ações do jogo, né? Se você olha só, se você analisa o futebol só por melhores momentos e só com seu coração, você vai dizer que o Botafogo ele fez um jogo, ele foi amassado pelo Bragantino, e não foi isso. O Botafogo foi amassado pelo Bragantino na bola aérea defensiva. E nas outras fases do jogo foi um jogo equilibrado, em que o Botafogo foi mais eficiente porque marcou um gol legal, enquanto o Bragantino marcou gols ilegais, que foram anulados. Enfim, ainda teve o pênalti que o Wagner Hillway quis marcar, quis inventar contra o Botafogo no VAR. O Ramon Abate foi muito ponta firme, né, cara? Ele foi muito, né, digamos assim, casca grossa pra falar, não, mantenha a minha decisão. Eu vi ali que o Elinho valorizou e realmente não foi nada. Acho que o do Hugo era marcável. O do Cuesta, não, tá? Enfim, vitória do Botafogo. E aí o meu recado é o seguinte, cara, parabéns aos jogadores que foram na torcida lá aplaudir os torcedores que foram a Bragança Paulista na dificuldade, numa segunda-feira à noite. Muita gente saiu aqui do Rio de Janeiro. A gente sabe como é que é difícil a torcida, a vida do torcedor visitante, né, no futebol brasileiro, ainda mais de um clube que, porra, o torcedor sofre muito, como é o caso do Botafoguense. Os caras, pô, amigos meus, eu adoraria ter ido, mas eu tenho um compromisso de trabalho nessa terça-feira, que eu não pude ir. Eu tinha que estar com digamos, uma sanidade maior, que eu ia estar sem voz, tudo mais. Mas agora, tiveram amigos meus que pegaram 8, 10 horas de estrada, e ainda mais já volta, né? Estão voltando nesse momento para o Rio de Janeiro, né? Então, muito legal o Botafogo, os jogadores do Botafogo terem ido lá aplaudir a torcida. Senti falta do Luiz Castro, né? Indo lá aplaudir a torcida e agradecer a presença do torcedor do Botafogo, né? Em um jogo em que o torcedor faz parte dessa batalha. O torcedor faz parte, tanto é que vai lá para apoiar. E eu senti falta do Luiz Castro indo lá, junto com os jogadores, aplaudir a torcida do Botafogo. Uma pena que ele não tenha ido. Mas gostei do comportamento dele no jogo. Achei que ele, honestamente, armou a equipe de uma maneira muito mais consistente e que deu uma melhora em algumas ações para o Botafogo, ainda algo insuficiente, né? Que a gente pode reclamar aqui, por exemplo, a bola aérea defensiva, mas é aquilo, né, cara? Desculpem, gente, eu vou sempre lutar contra o pessimismo exacerbado de pessoas que parecem torcer contra para terem razão, né? Eu recebi 3 mensagens desse teor no direct do meu Instagram, do Brownie Fogo, se você não me segue, siga lá, né? Falando exatamente isso. Brownie, patético, ridículo. Gente, que? Né? Me recuso a comemorar a vitória do Botafogo pelo desempenho do Botafogo hoje. Falei, porra, se o Botafogo fosse o Bragantino, tivesse feito o jogo que o Bragantino fez, né? E tivesse perdido, tivesse sido ao contrário o roteiro do jogo, o Botafogo tivesse jogado pra cacete, 3 gols anulados e perdeu o jogo, tu ia estar elogiando? Não. Então, irmão, desculpa, o que é que tu quer? Né? O que você quer? Ah, porque o time tá uma merda, você tá passando pano. Não tô passando pano, eu tô ressaltando tudo que tá errado no time. A bola aérea defensiva foi uma desgraça, o Botafogo tem que melhorar ofensivamente, né? Ainda me preocupam vários pontos nas ações do jogo, né? Em algumas orientações talvez prévias, né, do Luiz Castro, a equipe da comissão técnica, a equipe do Botafogo. A gente critica tudo isso aqui como nós criticamos nesse vídeo, né? Mas eu vou deixar de comemorar a vitória do Botafogo. Eu vou falar que é uma vergonha comemorar uma vitória fora de casa de um time que peça por peça talvez seja melhor do que o do Botafogo. Talvez não porque o do Botafogo tá todo desfalcado. Desculpa, irmão, não sei onde é que vocês estão com a cabeça. Parece que tem gente que torce contra. É inacreditável. Meu irmão, na situação que o Botafogo está, com a estrutura que está, com o time que tem, estar em 9º nesse momento, né? Desculpa, irmão, né? Não estou satisfeito com o desempenho, mas com a pontuação, é isso aí. Né? E agora é trabalhar para melhorar. Muito importante que o Botafogo vença o Cuiabá, que é mais um adversário direto para fazer gordura, se afastar da zona do rebaixamento e poder enfrentar o Galo com um psicológico interessante e até, quem sabe, né, fazer um bom jogo contra o América Mineiro nessa Copa do Brasil aí que realmente escapou do nosso controle. Beleza, rapaziada? Então, critique o que tem que ser criticado, ressalte o que você acha que está errado, tudo bem, é o seu direito, assim como é o meu, e eu estou fazendo aqui, né? Mas não deixe de sorrir de uma orelha a outra com a camisa do Botafogo hoje, no ônibus, no trem, no vagão, no metrô,
no seu carro, chegando com a camisa do Botafogo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, sorria, fala que tá feliz pra caramba, né? Principalmente pros rivais. E aí, com os botafoguenses, você resenha. Caramba, tem que melhorar. Esse é o comportamento. Vai na minha. Fui!